Bom dia, pessoal. Eu sou o Canuto Luthier e eu estou aqui com o Igor e com o Felipe, né, onde nós vamos estar conversando sobre efeitos de pedais, timbres, algumas dicas que de repente eles têm algumas dúvidas, né? E a gente vai estar trazendo aqui alguns detalhes, né, sobre programações nas pedaleiras para eles e é isso aí. Eu vou passar o microfone para eles se apresentarem aqui. Bom dia, galera, tudo bem? Sou o Igor lá de Cidrolândia, da Igreja S. Juntamente aqui com o Canudo, tirar umas dúvidas aí, né, sobre pedais, sequência de pedais, tudo aí. Quem tiver dúvida, manda aí tá ao vivo, né, no Instagram da Max Audio aí. É isso aí, vou passar aqui pro meu brother, pastor Felipe. Bom dia, galera. Prazer, meu nome é Felipe. Eu sou lá da Igreja Evangélica Cidrolândia, na cidade de Cidrolândia. Mandar já um abraço pro meu pastor Adilson, pastora Mariane, toda a igreja. A gente veio aqui conhecendo o Canuto, né? Sei que ele é uma pessoa de influência aqui na cidade de Campo Grande e nas regiões também. Várias pessoas já me falaram dele, que ele mexe muito bem com o instrumento, sabe muita coisa. Então a gente vai tirar umas dúvidas aqui com ele. Mas é isso aí, a gente sempre que tem cada dia mais a aprender, né? E hoje eu quero aprender mais um pouquinho com ele, com a experiência que ele tem de vida, né? Legal, obrigado, né, pela presença de vocês aqui. E assim, eu queria começar assim perguntando, né, o que seria a maior dúvida assim entre programação, alguma coisa sobre efeitos, sequência de pedais, ou se vocês estão a fim de montar um set de pedais e misturar com pedaleira, ou só set de pedais, né? O que seria assim, Igor? A sequência de pedais, né, pra mim, até sobre essa guitarra, que foi até o senhor mesmo que fez, né, colocou esses bagulho aqui, parte elétrica toda. Eu queria tirar minhas dúvidas sobre os captador push, né, essa chave seletora, sobre a sequência de pedais também, né, tudo, o que vem primeiro, delay, reverb, drive, essas coisas, né. É uma coisa que eu tenho bastante dúvida. Tá ok. Tá ok. Assim, vamos começar pela guitarra, né. Essa guitarra ela é uma SX, né. Eu fiz a elétrica dela com o captador da Malagoli na ponte, que é um mini humbucker. Eu coloquei o push-pull, no caso ali no tone. Esse push-pull ele é para quê? Para splitar o captador, né, onde você vai ter um timbre dele tanto no humbucker quanto no single. Então você tem essa variedade já de timbre aí. E aquela chavinha no meio, essa chavinha ele é o blend, que une o captador do braço com o da ponte ao mesmo tempo, quando está na posição 1 ou na posição 5, né, da chave seletora de timbres. E você colocando na posição 2, ela vai acionar os 3 captadores ao mesmo tempo, né? E você vai ter uma gama maior de timbres. Então ela tá bem servida, bem suprida, né, na questão de timbres, né, de variedade para você tocar. Agora respondendo a questão da sequência dos pedais, né? Por exemplo, quando você usa uma Zoom G1X, né? O que você mais usa de efeitos? Por exemplo, você gosta mais de um drive, de um clean ou de um delay, assim, mais em evidência? Como é que você gosta, assim, do seu timbre? Eu gosto mais, assim como a gente toca na igreja, né? Sempre mais um drive, uma coisa assim mais leve, né? Daí eu tenho dúvida também a referente à hora da base e a hora do solo, né? Como que eu posso fazer um efeito com mais ganho ou com mais... Tipo isso, né? Eu gosto mais do ambiência mesmo, um clean e um pouquinho de drive, assim, sabe? Uma coisa mais pra base. Distorção não sou muito fã, não. Tá certo. Bom, uma dica minha, né? Isso daí não é que é o certo, né? Mas assim, o que é gosto, né? Mas assim, uma dica que a gente pode estar compartilhando. O menos, ele é mais. Quando você vai programar um drive para base, por exemplo, o que você pode fazer? Você pega primeiro o drive, regula ele, deixa a pedaleira limpa, deixa só o sinal da guitarra passando direto, né, da guitarra pela pedaleira e para o amp, certo? Tira toda a simulação, todos os efeitos, deixa ele limpo.
Só o timbre da guitarra, isso mesmo. Você vai pegar o drive, vai dosar ele na medida que você quer. Por exemplo, eu não gosto daquele drive mais pesadão, né? Eu gosto daquele drive mais leve, que é o que hoje, né, muitos tocam, né? Então você vai regular ele naquela mais ou menos ali, menos um pouquinho da metade, né? E você vai dosando ele na medida do que você vai ouvindo. Lembrando que, eu vou tocar determinada música. Procura ouvir aquela música, procura ouvir os drives daquela música e dosar sempre parecido, mas nunca deixando a sua característica como guitarrista, a sua marca. Por exemplo, eu vou tocar um timbre, todo mundo vai te conhecer como aquilo, né? Poxa vida, esse daqui é o Igor, né? Esse aqui é o Igor que está tocando. Mas lembrando, nunca foge sempre da originalidade da música também, né? Salvo se você for fazer algum arranjo novo, né? Enfim. Aí você dosou o overdrive dela. Nesse caso aqui é para base, mas eu vou colocar um delayzinho bem disfarçado, né? E esse delay, eu vou colocar ele um pouco menos de volume, porque ele é para base, então para não embolar. Então beleza. Aí vai colocar o delay, né? Colocou o delayzinho, colocou outra ambiência, que é o reverb. Beleza. Achou o reverb na medida certa? Legal, fechou. Aí vamos lá, para um drive, no caso mais para solo, né? Você vai colocar ele um pouquinho só mais alto que o drive de base, mas mínima coisa, só para dar aquele ganho. Ou você deixa ele no mesmo volume. E aí o que você faz? Os outros efeitos também, a mesma coisa, o delay e o reverb. Só que o delay você coloca um pouquinho a mais do que você deixou no primeiro. E você pode dosar ele com um boosterzinho a mais, só para ele dar um ganho no jogar o som para frente, né? Você jogando esse booster... Isso, aí sempre a simulação. Isso, Por exemplo, eu vou simular aqui um Marshall, por exemplo. Estou simulando o Marshall na pedaleira. Então eu vou colocar todos os timbres na mesma simulação. Por quê? Quando você vai mudar o efeito, vai dar diferença de timbre, vai dar diferença até de alteração de volumes, muitas das vezes. Então vai perder ganho, ou vai vir com ganho a mais. Então aí quem sofre com isso é quem está na mesa de som, né? Que no caso é o Tonhão ali. Né? Então, assim, espero que eu tenha compartilhado essa dica e seja de grande utilidade, né? Você tem mais alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Tá tranquilo? A ordem dos pedais, né? Por exemplo, a ordem dos pedais, para você vir regulando, sempre vem aqui. Por exemplo, eu quero tocar um auá. Sempre coloca primeiro os pedais que muda timbre. Auá, no caso, se você tiver algum octave, alguma coisa, sempre eles primeiro. Tá? Depois vem a parte de compressor, aí vem a parte dos drives, high gain, né? Depois vem simulação ou pedal de volume, que é o pedal de expressão, né? Ou você pode jogar a simulação por último também para simular todos. Tá? Aí depois vem os pedais de modulação, que é chorus, flanger, né? Enfim. E vem os pedais de ambiência, que é o delay, e o reverb depois do delay. Isso na sequência, guitarra vindo para os pedais. Tá? Depois, por último, você pode acrescentar um loop, que é aquele pedal que grava. Ele sempre é por último. Por quê? Porque ele pega todos os sinais. E lembrando, se você tiver um pedal de afinador, ele sempre será o primeiro da sequência de pedais. Por quê? Porque ele vai captar o som da guitarra direto, sem influência de nenhum dos pedais, e você vai ter uma afinação 100%. Né? E o loop por final, e é isso aí. E aí, se você estiver usando com a pedaleira junto, a pedaleira por último, para você usar só a simulação dela. Legal? E você, Felipe, qual que seria a sua dúvida? Então, quando eu comecei na igreja, a gente não... Eu toco lá na igreja. Quando eu comecei na igreja, a gente não tinha amplificador, né? Aí eu ligava aquele drive nos PA da igreja e saía aquele som feio, né?
porque é caixa de abelha, famoso caixa de abelha. E eu, no começo, não entendia como é que funcionava, né? Aí depois que fui pesquisar que eu tinha que ter um simulador de amplificador, de gabinete, e aí eu fui para as pedaleiras, né? Fui para as pedaleiras. Aí fui comprando uma pedaleira, fui trocando em outra, melhorando uma em outra. E depois eu quis ir pros pedais. E aí eu fui, vendi minha pedaleira, comecei com pedal, com pedal, com pedal. Só que daí eu sentia a falta de ter uma coisa mais prática, né? De ter e ultimamente, recentemente surgiu a tecnologia de Impulse Response, né? Que é um gabinete, quando você baixa um arquivo, instala na pedaleira e ela melhora o som da simulação amplificador, que ela é um gabinete. E aí eu coloquei nessa daqui, na que eu tenho agora. Só que daí eu sinto ainda falta de alguns pedais específicos que eu gosto, que a gente... outra coisa. A minha pergunta, assim, qual que é a grande interferência de você juntar a pedaleira com um pedal específico? Vamos supor, eu quero colocar um pedal de drive na primeira ali, vindo da guitarra. Isso, vindo da guitarra, vamos supor, eu pluguei no pedal de drive, aí do pedal de drive vai pra pedaleira. Há uma grande influência, assim, na hora que sai no PA ou sai na mesa, ou algo do tipo? E minha outra dúvida é a questão sobre o compressor mesmo. Como que ele age dentro do som? Bom, Felipe, aqui a questão de pedais e pedaleira é igual eu até comentei com ele aqui, né? O sinal, na verdade, ele não vai interferir tanto, mas ele vai mudar algumas coisas de timbres. Por exemplo, eu já usei pedaleira antes e depois de pedais. Eu preferi a pedaleira depois dos pedais, né? Por quê? Porque saindo da guitarra eu passo pelos pedais analógicos, eu tenho timbre deles, porque a pedaleira então eu uso ela apenas como simulador ou só como passagem de som, desligada. Se eu quero um timbre, por exemplo, só do som daquele pedal em específico, por exemplo, eu tenho o overdrive da Boss, um exemplo, e aí eu estou passando pela pedaleira junto, eu quero só o timbre do Boss, eu deixo a pedaleira desligado os efeitos, né? E aí eu coloco só o efeito dele. Passa só da guitarra pro efeito. Fica muito legal. Aí, por exemplo, mas eu quero mudar aqui, eu quero fazer um solo, eu quero usar a simulação aqui, porque ele tem um boosterzinho, um exemplo. Aí você vai lá e liga a pedaleira. Aí ela vai te jogar um pouquinho o som para frente para ficar legal, tá? Assim, a sequência que eu sempre digo, né, assim, que é a dica, né, que eu falo para vocês, né, no caso, ressaltando também o que eu já falei para ele aqui, saiu da guitarra. Se você tem um pedal de afinador, entra no afinador direto. Sempre o primeiro. Aí depois deles vem os pedais, por exemplo, AUA. Você quer montar aí, digamos aí, um AUA, drives, modulação, né, e ambiência. Ou você quer deixar só as modulações na pedaleira, enfim. Aí você vem no AUA, vem para o compressor, vem para os drives, vem para a modulação, vem para a ambiência, que é os delays e reverbs, e depois você passa pela pedaleira, né? Respondendo a sua pergunta sobre o compressor. O compressor, ele comprime as frequências, né, do seu timbre, certo? Por exemplo, você tem a dinâmica, você está usando a dinâmica normal aqui, sem o compressor, você consegue ter uma dinâmica mais eficaz. Quando você liga o compressor, ele coloca deixa fletar daquelas frequências e ele realça ao mesmo tempo e deixa ele bem encorpado, né? Só que você tem que saber dosar o compressor. Não adianta você usar ele totalmente, por exemplo, sustentação no talo, ali a compressão. Não, você tem que saber dosar e saber aquilo que você vai usar. É aquilo que eu sempre falo, até comentei com ele já no início, o menos é mais no timbre. Eu vou usar um compressorzinho porque eu vou usar um delay aqui para fazer um psicato e o delay ressaltar, né? Então fica legal, né? Aí o compressor é justamente para
levada, né, para groove, essas daí quem toca groove usa muito compressor, né? Que essa dica tenha sido, né, de grande valia para vocês, né? Bora fazer um sonzinho aí de improviso? Hã? Bora? Então vamos. Igor e Felipe, quero agradecer a presença de vocês, tá? E espero vê-los em breve de novo, né? E esse projeto, né, nosso aqui dessa live, tá iniciando, né? Hoje vocês são os segundos, né? A segunda live, né? Então, eu agradeço mesmo de coração a presença de vocês, né? Esse é um projeto, né, feito pelo Tonhão, né? Ele teve esse propósito de fazer justamente para a gente, né, tá batendo esse papo, tirar dúvidas, dicas e algumas coisas, né? Então, imensamente grato a todos que estão assistindo também, né? O pastor, né? E é isso aí. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Mais uma? Então tá, nós vamos fechar aqui com mais um improviso aqui, beleza?